poder do silêncio nas circunstâncias da vida é um tema recorrente na Bíblia, revelando-se como uma ferramenta poderosa para a sabedoria e a pacificação. Em Provérbios 17, 28, lemos: até o tolo, quando se cala, é considerado sábio, e, quando fecha os lábios, é tido por entendido. Este versículo destaca a importância do silêncio, especialmente em situações de conflito ou incerteza, onde palavras precipitadas podem causar danos irreparáveis. O silêncio, portanto, nos ajuda a refletir antes de falar, permitindo que nossa resposta seja ponderada e guiada pela sabedoria divina. Nas adversidades, o silêncio pode ser uma fonte de força e esperança. Lamentações 3, 28-29 aconselha: assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aqui, o silêncio é apresentado como um ato de submissão e confiança em Deus, reconhecendo que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Permanecer em silêncio diante das provações nos permite ouvir a voz de Deus, encontrar conforto em Sua presença e renovar nossa fé em Suas promessas. Além disso, o silêncio nos capacita a testemunhar a ação de Deus em nossa vida e na vida dos outros. Em Êxodo 14, 14, Deus diz ao povo de Israel: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Este versículo nos lembra que, muitas vezes, é no silêncio que vemos a mão de Deus trabalhando em nosso favor, resolvendo situações que estão além de nosso controle. Confiar em Deus e permanecer em silêncio diante das dificuldades nos permite ver suas maravilhas, fortalecendo nossa fé e nos encorajando a depender cada vez mais dele. Assim, o poder do silêncio, conforme ensinado na Bíblia, se torna um meio de nos alinhar com a vontade de Deus e experimentar sua paz que excede todo o entendimento. Vamos adentrar agora nas 7 leis do silêncio, e como essa prática constante pode mudar sua vida. Número 1. No lugar da fofoca, escolha o silêncio. A fofoca é uma prática tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, espalhar boatos e comentários maldosos sobre outras pessoas tem sido uma maneira de preencher o vazio das conversas e até mesmo de expressar frustrações pessoais. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira diferente, a sermos luz em um mundo de trevas e a construir, ao invés de destruir, com nossas palavras. A Bíblia nos alerta repetidamente sobre o poder das palavras. Em Provérbios 18, 21, lemos que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Isso significa que aquilo que dizemos pode tanto edificar como destruir. A fofoca, em particular, tem o poder de causar grandes danos às relações, reputações e à confiança mútua. A fofoca é condenada nas Escrituras como um comportamento que não condiz com a vida de um cristão. Em Provérbios 20, 19, somos advertidos: o mexeriqueiro revela segredos, portanto, evite quem fala demais. E em Efésios 4, 29, Paulo nos exorta: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Jesus nos deixou o maior exemplo de como devemos nos comportar. Em momentos de grande pressão e acusação, ele escolheu o silêncio. Quando foi levado diante de Pilatos e Herodes, ele poderia ter se defendido, mas optou por não responder aos falsos testemunhos e calúnias. Seu silêncio foi um testemunho de sua força e confiança no plano de Deus. Escolher o silêncio no lugar da fofoca não significa ser passivo ou conivente com o mal. Pelo contrário, é uma escolha ativa de não participar do que é prejudicial. É também uma oportunidade para refletir e orar. Quando somos tentados a falar mal dos outros, podemos usar esse momento para orar por eles, pedindo a Deus que os abençoe e que trabalhe em nossos próprios corações. Em vez de usar nossas palavras para derrubar, devemos usá-las para construir. Em Colossenses 4, 6, Paulo nos instrui: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Palavras de encorajamento, consolo e verdade podem fazer uma diferença tremenda na vida das pessoas ao nosso redor. 2. Quando estiver com raiva, escolha o silêncio. A raiva é uma emoção humana natural e inevitável. Todos nós, em algum momento, experimentamos sentimentos de frustração e indignação. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a lidar com essas emoções de uma maneira que honre a Deus e promova a paz.
Uma das maneiras mais poderosas de fazer isso é escolher o silêncio no momento da raiva. A Bíblia reconhece que a raiva faz parte da experiência humana. Em Efésios 4, 26, Paulo diz: enquanto vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Este versículo não apenas reconhece que a raiva pode acontecer, mas também nos dá uma diretriz sobre como lidar com ela de maneira saudável e justa. Quando estamos com raiva, é fácil falar impulsivamente, e muitas vezes, as palavras ditas nesse estado podem causar danos irreparáveis. Tiago 1, 19 nos adverte: e sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Este conselho nos encoraja a sermos lentos para expressar nossa raiva verbalmente, permitindo-nos tempo para refletir e buscar uma resposta mais ponderada e amorosa. Jesus enfrentou muitas situações que poderiam ter provocado raiva, mas ele escolheu o caminho do silêncio e da paz. Quando foi injustamente acusado e maltratado, ele não revidou com palavras duras ou violentas. Em 1 Pedro 2, 23, lemos: enquanto insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Seguindo o exemplo de Jesus, podemos aprender a confiar em Deus, mesmo em momentos de raiva. Escolher o silêncio quando estamos com raiva nos dá a oportunidade de buscar a sabedoria e a orientação de Deus antes de responder. Em Provérbios 15, 1, encontramos: e a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Ao optar pelo silêncio, evitamos acrescentar combustível ao fogo e criamos espaço para que a calma e a razão prevaleçam. Quando estamos com raiva, podemos transformar essa emoção em uma oportunidade de oração. Em vez de reagir com palavras impulsivas, podemos levar nossos sentimentos a Deus e pedir sua ajuda para lidar com a situação de maneira sábia e amorosa. Filipenses 4, 6, 7 nos encoraja: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. 3. Em vez de ofender, escolha o silêncio. Vivemos em um mundo onde ofensas e palavras ásperas são frequentemente usadas como armas em conflitos e desentendimentos. Em momentos de frustração e raiva, é fácil deixar que palavras ofensivas escapem dos nossos lábios. No entanto, como seguidores de Cristo, somos chamados a um padrão mais elevado de comportamento. Em vez de ofender, somos desafiados a escolher o silêncio, refletindo o amor e a graça de Deus em nossas vidas. A Bíblia nos adverte contra o uso de palavras ofensivas. Em Efésios 4, 29, Paulo nos instrui: e nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nosso discurso deve ser sempre edificante, nunca prejudicial. Jesus também nos ensina em Mateus 12, 36 que os homens terão de dar conta no dia do juízo de toda palavra inútil que tiverem falado. Jesus é o nosso maior exemplo de como responder à ofensa e à provocação. Quando foi injustamente acusado, escarnecido e crucificado, ele não revidou com ofensas. Em vez disso, ele permaneceu em silêncio ou respondeu com palavras de amor e perdão. Em Lucas 23, 34, mesmo enquanto estava sendo crucificado, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Seu exemplo nos mostra o poder do silêncio e da misericórdia. Escolher o silêncio em vez de ofender nos permite evitar conflitos desnecessários e preservar relacionamentos. Provérbios 17, 27 nos diz: em quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. O silêncio nos dá tempo para refletir, orar e buscar a sabedoria de Deus antes de responder. É uma expressão de autocontrole e maturidade espiritual. Quando escolhemos não ofender, temos a oportunidade de responder com amor e graça. Colossenses 4, 6 nos instrui: e o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nossas palavras devem ser uma expressão do amor de Cristo, oferecendo encorajamento e esperança mesmo em situações difíceis. 4. Quando você não souber os dois lados da história, escolha o silêncio. Vivemos em uma era onde a informação é abundante e as opiniões são compartilhadas instantaneamente. No entanto, muitas vezes,
essa rapidez em julgar e comentar ocorre sem o entendimento completo dos fatos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar a verdade e agir com sabedoria e compaixão. Quando não conhecemos os dois lados de uma história, é sábio escolher o silêncio. A Bíblia nos ensina a buscar a verdade em tudo o que fazemos. Provérbios 18, 13 adverte: em responder antes de ouvir os fatos é insensatez e vergonha. Julgar ou comentar sobre uma situação sem conhecer todos os detalhes pode levar a mal-entendidos e injustiças. Como cristãos, somos chamados a ser justos e a procurar a verdade antes de emitir qualquer julgamento. Falar sobre uma situação sem conhecer todos os lados pode levar à calúnia e ao espalhamento de boatos. Tiago 4, 11 nos diz: e irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra um irmão ou julga seu irmão, fala contra a lei e a julga. A calúnia é uma forma de injustiça que pode causar danos irreparáveis às reputações e relacionamentos. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras e evitar contribuir para a propagação de informações incompletas ou falsas. Jesus sempre buscou a verdade e agiu com justiça. Em João 7, 24, ele nos instrui: e não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Jesus nunca tirou conclusões precipitadas ou julgou sem entender completamente a situação. Ele nos mostra a importância de ouvir, compreender e agir com sabedoria. Escolher o silêncio quando não conhecemos os dois lados de uma história é um ato de sabedoria e humildade. Provérbios 17, 28 diz: e até um tolo é considerado sábio se ficar calado, e discernente se fechar a boca. O silêncio nos dá tempo para refletir, buscar mais informações e orar por discernimento. É uma maneira de evitar erros e de mostrar respeito pelos outros. Ao escolher o silêncio em situações onde não temos todas as informações, contribuímos para a paz e a unidade. Efésios 4, 29 nos encoraja: e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Nossas palavras devem sempre buscar edificar e promover a graça. O silêncio, em momentos de incerteza, é uma forma de evitar divisões e conflitos desnecessários. 5. Em vez de mentir, escolha o silêncio. A mentira é uma das práticas mais antigas e prejudiciais conhecidas pela humanidade. Desde o Jardim do Éden, onde a serpente enganou Eva, a mentira tem sido uma ferramenta usada para enganar, destruir e afastar as pessoas de Deus. Como cristãos, somos chamados a viver uma vida de integridade e verdade. Em vez de mentir, devemos escolher o silêncio, refletindo o caráter de Cristo em nossas palavras e ações. A Bíblia deixa claro que a mentira é uma prática abominável aos olhos de Deus. Em Provérbios 12, 22, lemos: e o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. A mentira destrói a confiança, corrói os relacionamentos e nos afasta da verdade de Deus. É uma armadilha que nos prende e nos impede de viver em plena comunhão com Ele. Mentir pode parecer uma solução rápida para evitar problemas ou escapar de situações desconfortáveis, mas as consequências são graves. Em João 8, 44, Jesus diz: e vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, não se apegando à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Mentir nos alinha com o inimigo de Deus e nos afasta da sua verdade e luz. Jesus é a personificação da verdade. Em João 14, 6, ele declara: e eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus nunca mentiu, mesmo quando a verdade era difícil de ouvir ou trazia consequências dolorosas. Ele nos mostrou que a verdade é libertadora e que viver em verdade é essencial para uma vida de integridade e comunhão com Deus. Escolher o silêncio em vez de mentir é uma expressão de sabedoria e autocontrole. Provérbios 10, 19 nos adverte: e no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O silêncio nos dá tempo para refletir e buscar a orientação de Deus antes de falar. Ele nos protege de dizer algo que não é verdade e de cair na armadilha da mentira. Como cristãos, somos chamados a viver em verdade em todas as áreas de nossas vidas. Efésios 4, 25 nos instrui: e por isso,
deixem a mentira e falem a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade fortalece a comunidade, constrói confiança e reflete o caráter de Deus em nós. Quando escolhemos o silêncio em vez de mentir, estamos demonstrando nosso compromisso com a verdade e nossa confiança em Deus para lidar com qualquer situação. 6. Se for para abrir um segredo, escolha o silêncio. Em nossas vidas, todos nós compartilhamos e recebemos segredos. Às vezes, essas confidências são feitas em momentos de vulnerabilidade, confiança e necessidade de apoio. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser fiéis e dignos de confiança, respeitando a privacidade e a confidencialidade dos outros. Em vez de revelar segredos, devemos escolher o silêncio, refletindo a integridade e o amor de Cristo em nossas ações. A Bíblia valoriza a confidencialidade e a confiança nas relações. Em Provérbios 11, 13, lemos: "Em quem muito fala atrai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo." Guardar segredos demonstra que somos dignos de confiança e que respeitamos aqueles que confiaram em nós. Revelar segredos, por outro lado, pode causar danos profundos e irreparáveis aos relacionamentos. Revelar segredos pode levar a mágoas, traições e rompimentos de confiança. Em Provérbios 16, 28, somos avisados: "E o homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos." Quando escolhemos abrir um segredo, estamos não apenas traindo a confiança de alguém, mas também causando divisão e dor. Esse tipo de comportamento é contrário ao chamado de Deus para sermos pacificadores e agentes de reconciliação. Jesus nos mostrou o valor de ser confiável e fiel. Embora ele conhecesse os pensamentos e segredos de todos, ele nunca usou esse conhecimento para humilhar ou trair alguém. Em vez disso, ele ofereceu perdão, cura e amor. Jesus é o nosso exemplo perfeito de como devemos agir com integridade e respeito pelos outros. Escolher o silêncio ao invés de abrir um segredo é uma demonstração de sabedoria e autocontrole. Provérbios 21, 23 nos ensina: "Em quem guarda sua boca e a sua língua guarda sua alma das angústias." O silêncio nos protege de causar danos desnecessários e nos permite honrar a confiança que os outros depositaram em nós. Ele nos dá a oportunidade de refletir e buscar a orientação de Deus antes de agir. Ao escolher guardar segredos, promovemos a paz e a confiança em nossos relacionamentos. Efésios 4, 29 nos encoraja: "E não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem." Nossas palavras devem sempre buscar edificar e fortalecer, e o silêncio pode ser uma maneira poderosa de proteger e nutrir nossos relacionamentos. 7. Se não puder ajudar, escolha o silêncio. Em nosso dia a dia, frequentemente nos deparamos com situações em que outras pessoas precisam de ajuda. Como cristãos, somos chamados a ser agentes de amor e compaixão, ajudando aqueles ao nosso redor. No entanto, há momentos em que não sabemos como ajudar ou nossas palavras podem, sem querer, causar mais dano do que benefício. Nesses momentos, a escolha pelo silêncio pode ser a atitude mais sábia e amorosa. A Bíblia nos ensina sobre o grande poder que nossas palavras têm. Em Provérbios 18, 21, lemos: "A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto." Nossas palavras podem tanto edificar quanto destruir. Se não pudermos oferecer uma palavra de encorajamento ou apoio útil, é melhor permanecermos em silêncio para não ferir ou desencorajar. Em momentos de dificuldade, nossas palavras impensadas podem agravar a dor dos outros. Tiago 1, 19 nos aconselha: "E meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se." Este versículo nos lembra da importância de ouvir atentamente antes de falar. Às vezes, a melhor maneira de ajudar alguém é simplesmente estar presente e ouvir, sem tentar oferecer soluções ou conselhos precipitados. Jesus nos mostrou como ajudar com sabedoria e compaixão. Em muitas ocasiões, ele escolheu o silêncio como resposta. Em Isaías 53, 7, a profecia sobre Jesus diz: "Ele foi oprimido e afligido, e, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca." Jesus sabia quando falar e quando permanecer em silêncio,
demonstrando que o silêncio pode ser uma expressão de força e sabedoria. Escolher o silêncio quando não podemos ajudar é um ato de humildade e sabedoria. Em Eclesiastes 3, 7, somos lembrados de que há em tempo de calar e tempo de falar. Reconhecer nossas limitações e a necessidade de buscar a orientação de Deus antes de falar é uma demonstração de maturidade espiritual. O silêncio nos permite refletir, orar e buscar a melhor maneira de apoiar aqueles ao nosso redor. Quando optamos pelo silêncio em momentos em que não podemos ajudar, estamos mostrando respeito pelo sofrimento e pelas necessidades dos outros. Em Romanos 12, 15, Paulo nos encoraja: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Às vezes, a simples presença silenciosa e empática pode oferecer mais conforto e apoio do que qualquer palavra. Demonstramos o amor de Cristo através de nossa disposição de estar ao lado daqueles que estão sofrendo, mesmo que em silêncio.